Amigas e amigos, tem uma entrevista interessante na revista Consultor Jurídico do defensor público Renato Campos Pinto de Vito, que é ex-diretor de Política Penitenciária do Ministério da Justiça e ex-responsável pelo setor de pesquisas na área do Conselho Nacional de Justiça, que ele diz aqui que as propostas, as intenções do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, ele diz aqui, podemos regredir em 150 anos na área de segurança pública. E aí ele vai explicando o sentido dessas propostas que vão surgindo aqui, vão surgindo ali, que ele disse que aqui, eu vou deixar também o link aqui para vocês darem uma olhadinha, entrevista interessante e longa, que ele diz lá pelas tantas que simplesmente pelas ideias e as propostas desse governo, tudo que foi acumulado aí de estudos, de ciência, de compreensão do que significa a segurança pública vai ser jogado para fora, e por isso que ele diz, isso vai regredir a 150 anos. É aquela ideia, até eu lembro que em 2005 eu fiz um artigo comentando o sentido filosófico, histórico, a compreensão do que significa ter uma política de segurança pública. É que no Brasil, por interesses de classe, interesses da direita, interesses de reprimir o povo, de controlar esse povão, o povão aí, essas diferenças sociais e tudo mais, há uma ideia de que a segurança pública tem que ser tratada à base da violência, a teoria da violência que combate a violência. Essa história das armas, tudo isso que a gente vê por aí. A história do Velho Oeste, de um John Wayne, só o xerife todo poderoso e tal, armado até os dentes, para pôr ordem nesses antros de perdições que existem por aí, nas periferias das grandes cidades, das pequenas cidades até, das médias cidades, enfim, esse clima de violência que existe no país, é um mito, é um mito corrente, de que a ideia que eles fazem é o seguinte, que o bandido faz um cálculo, se tiver mais repressão ele vai pensar se vai agir ou se não vai agir, de acordo com se o crime compensa ou se o crime não compensa. Essa é a teoria que eles divulgam por aí. Agora é evidente que quando se adota a violência para combater a violência, a tendência é a violência ser cada vez mais violenta. Essa é uma lógica do crime. Quem conhece aí, quem estuda minimamente as coisas, as estatísticas, sabe disso, que o criminoso já vai predisposto a enfrentar uma situação de violência. É uma escalada da violência, e se soma nessa situação caótica aí dos complexos penitenciários, esse sentimento de insegurança que faz com que cada vez mais essa ideia da escalada da violência vai se propagando, a mídia, tem esses programas, sobretudo esses programas sensacionalistas que tem por aí, e vai criando exatamente esse sentimento distante da realidade. Quer dizer, é fundamental entender o que faz o crime e a violência ser de fato um problema crítico no Brasil, quando países com níveis de desenvolvimento econômico não sofre tão agudamente desses males, quer dizer, não tem essa violência que nós temos aqui no Brasil. É que não podemos ter dúvida de que realmente a violência é um problema sério no país. E esses gastos aí excessivos em segurança privada no sistema penal, vidas perdidas, sofrimentos de vítimas, perda de capital humano, de gente que poderia estar aí na produção, produzindo, sem contar outras coisas, o sentido humanista mesmo da situação, prisões superlotadas, enfim, toda a forma como eles tratam, como o sistema vem tratando esse problema. Então, a pergunta que surge, que vem à mente é: o que faz do Brasil um país tão violento, muito mais violento do que outros com um nível de desenvolvimento econômico semelhante? É evidente que tem aí, nessa questão toda, o problema da desigualdade de renda. Isso faz a violência explodir. Porque países com distribuição desigual de renda tendem a ter níveis altos de criminalidade e de violência. Tem as explicações sociológicas, as justificativas que se dão por aí e tal, mas o fundamental é a gente compreender por que tem essa desigualdade tão grande e por que isso resulta em violência. Porque para a população mais pobre, aquela com maior probabilidade
de se engajar nas atividades ilegais, né, maior desigualdade de renda significa maior retorno financeiro e menor custo de oportunidade para o envolvimento em ações criminosas. O que significa, em última análise, mais crimes. Quanto mais desigualdades, mais crimes. É um sentimento de injustiça e de envolvimento mesmo em organizações criminosas cada vez mais, né, ativas, né, que as pessoas se sentem ali abandonadas num país tão grande, cheio de riqueza, cheio de possibilidades como o nosso e uma grande quantidade de pessoas aí, né, se multiplicando à margem da cidadania, sem poder aquisitivo. Né, tem estudos aí que dizem o seguinte, que se a desigualdade no Brasil fosse reduzida para o nível de países como o Chile, o número de homicídios, né, para cada 100 mil habitantes cairia em quase 40%. E mais, se a desigualdade fosse reduzida até nível de países como a Inglaterra, o índice diminuiria em mais de 55%. É isso. Por tudo isso que fica aí essa ideia, né, de que o crime só pode ser combatido com violência. A violência é combatida com violência. E dizer que não tem mecanismo para se punir os crimes, tem aí. O que não falta aí são mecanismos, né? O Código Penal, a lei das contravenções penais, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê penalidades variáveis e às vezes penas duras. O problema não está aí. Existe um problema mesmo de concepção de como tratar o problema da violência numa sociedade como a nossa, né? O ex-presidente Lula, quando ele foi eleito, ele fez um discurso que ele disse, né, que ia colocar a Polícia Federal em parceria com os estados a serviço de uma política de segurança pública muito mais vigorosa e eficiente. Ele disse uma política que, combinada com ações de saúde, educação, entre outras, seja capaz de prevenir a violência, reprimir a criminalidade e restabelecer a segurança dos cidadãos e cidadãs. É preciso fazer as duas coisas. Ninguém está dizendo que não pode, né, aplicar aí as penas da repressão e tudo mais no crime. Foi o que ele disse. Agora, fora disso, exatamente, é a escalada da violência. É a regressão, a barbárie, né, que falou aqui esse aí da entrevista que eu citei agora há pouco. É uma discussão antiga, né, a clássica doutrina, quem estuda, né, o direito criminal sabe disso, né, a doutrina da metanoia, né, que é responsável pela substituição da pena corporal, a forca, né, o açoite, etc., por privação de liberdade, que é um conceito que conferiu uma finalidade ética à pena. Tratar mesmo, é isso, né, quem cometer um crime contra quem cometeu um crime não vai redimir, né, o crime praticado. Né, que essa que era a ideia da doutrina da metanoia, né, que a ideia de procurar fazer com que o preso se emende, né, se reintegre à sociedade por meio da compulsão, como se diz, né, da reflexão isolada feita em cela do penitenciário. Né, daí a importância para o mundo laico do termo penitenciária, ou seja, antigo lugar de penitência em face da conduta desviante. Essa é a doutrina aqui que diz de se humanizar a pena, né? Tem aí a Concepção Arenal, que ela escreveu um livro, né, muito interessante sobre isso. Ela faleceu em 1893, que chama-se Estudos Penitenciários, que é uma espanhola e tal, que ela afirma: não há criminosos incorrigíveis, mas incorrigidos. Agora, o problema do Brasil, é preciso que a gente, né, situe que o problema do Brasil é exatamente esse problema da desigualdade social. E isso vai permeando toda a sociedade, né? O próprio envolvimento de setores da polícia, né? Tem um dado aqui, né, que diz que nos principais estados brasileiros, 10% da força policial são acusados de alguma forma de crime. Metade deles não tem nenhuma relação com abuso de força ou violência policial. Em São Paulo, 60% dos grupos denunciados por envolvimento no crime organizado possuem pelo menos um policial entre seus membros. É isso, quer dizer, né, o problema, a gente compreender o problema, é necessário que a gente compreenda ele cientificamente, como disse aqui, né, esse especialista da entrevista que eu citei aqui. Né. Olha aí mais um problema para a gente refletir, né, o que significa
uma ideia fascista, uma ideia que retroage, né, que passa por cima da acumulação dos processos científicos de compreensão mais aprofundada do que significa a violência na sociedade. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.